Salve, salve, galera! Aqui é mais um episódio do 3353 Cast, Segurança Pública sem caô. Estamos aqui com a doutora Juliana Menescal, que é mestre em Processo e Efetivação de Justiça, pós-graduada em Segurança Pública pela COP, pós-graduada em Direito pela Escola de Magistratura de Estado do Rio de Janeiro, graduada em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e também é delegada de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, boa noite, bom dia, Juliana. É um prazer aqui estar com você. Agradeço enormemente por ter aceitado o nosso convite. E sem mais delongas, eu quero saber o que te fez virar uma delegada de polícia? Olá, o prazer é todo meu de estar aqui para a gente falar hoje sobre segurança pública. E falar da minha carreira de delegado de polícia, ela é, na verdade, um espelhamento do meu pai. Porque meu pai é delegado de polícia, da ativa ainda. E eu admirava demais o meu pai, sempre admirei o meu pai. Então, eu via meu pai saindo para trabalhar, pegar a viatura, chegar numa delegacia. Eu falava assim, caraca, eu quero ser isso. E o exemplo do meu pai foi o que me motivou a fazer o concurso para delegado de polícia. Então, fiz a faculdade de Direito em Petrópolis, eu sou petropolitana. E decidi, depois passei para a Escola da Magistratura no Rio de Janeiro. E quando eu estava cursando, abri o concurso de delegado. E meu pai foi meu grande incentivador. Falou assim, vai lá, Juliana, abriu a prova, faz. Muito estudiosa, estava 10 horas por dia. E aí, fiz o concurso e passei de primeira. Caraca. E em 2013 eu assumi, tenho aqui agora mais ou menos 10 anos de polícia. E foi uma carreira construída, nunca parei de estudar também, porque eu acho que o estudo ele é primordial. Então, terminei depois a Escola da Magistratura, que eu tive que interromper. Fiz depois uma especialização em Gestão Estratégica na COPEAD, na UFRJ, que foi o curso superior de polícia que a gente chama. E que me deu uma noção de gestão, assim, muito bacana para ser, depois, delegada titular e gerir uma delegacia. E agora, recentemente, o que foi uma chave, assim, para mudar minha vida. Eu digo que a minha carreira é antes do meu mestrado e depois. Fiz mestrado em Direitos Humanos. E isso mudou a minha concepção de tudo. E foi um Porque a gente marco, é assim. acostumado, né? É porque a gente é moldado pelo ambiente, né? Então, eu falo isso com diversos amigos, assim que eu entrei, né? Você entra achando que polícia é tiro, porrada e bomba. E eu gostava de subir as comunidades, gostava de ser operacional e de repetir um jargão que hoje eu falo assim, meu Deus, como eu entendia pouco, né? Do que é efetivamente hoje, o que representa um policial. Eu falava assim, eu não sou defensor público. Pô, tem que descobrir aqui prova para pegar esse sujeito, não sei o quê. E hoje eu vejo, nossa, que desgraça, assim, porque eu também não sou promotora. Eu sou investigadora do que aconteceu no caso concreto, né? Com isenção e parcialidade. Mas essa chavinha, né, que eu digo, ela só aconteceu com o meu mestrado em Direitos Humanos. E superando uma série de preconceitos, né? O próximo ponto agora que eu vou falar é isso. Como você é tratada na polícia, como você enfrenta as dificuldades da polícia, porque é um ambiente, a sociedade é machista, mas o meio policial, digamos assim, que tem um quê a mais de machismo, você sendo uma mulher e ainda ser defensora dos direitos humanos. Como você enfrenta isso no decorrer dos anos? Eu me lembro que o meu primeiro plantão, eu fui lotada na delegacia de Três Rios, 108 DP. Tinha a minha delegada titular, que era a Cláudia, mas no plantão mesmo, eu era a única mulher. Então, eu tirava o plantão de 72 horas, entrava numa sexta, saía segunda de manhã só com homem. Então, é um ambiente muito masculino, né? A gente tem que ter uma postura Firme, né? firme, mas a gente enfrenta uma série de preconceitos e resistência. Eu digo que meu primeiro caso que eu percebi que eu não era respeitada enquanto mulher, mas que talvez fosse um homem, seria respeitada, foi justamente quando eu dava uma ordem ou um comando para o policial e isso aconteceu em Teresópolis, que foi a minha segunda lotação. E ele veio para cima para me agredir. E eu tenho certeza que se eu fosse um homem, ele não Com faria certeza isso. não. Porque você tem uma resistência, tem um preconceito.
Muitos presos ou pessoas que a gente faz o flagrante, eu sempre tenho que estar com um homem do meu lado, mas por conta dessa força física mesmo. Do preso, muitas das vezes, querer ir para cima, porque vê uma mulher jovem. Eu passei muito jovem para a carreira de delegado. Né? Hoje eu estou com 37 anos, passei há 10 anos atrás. Então, Nossa. eu entrei muito jovem. Então, você imagina um policial receber uma ordem de uma menina, né? Assim, mulher, jovem. Tem uma série de preconceitos. Isso eu fui percebendo no dia a dia, justamente para a dificuldade de quando o policial queria me agredir. Isso gerou, na época, uma reclamação na corregedoria, mas acontece porque é mulher. Então, porque o homem se julga mais forte, tem a dificuldade de receber mais vezes uma ordem, por essa cultura mesmo machista arraigada. É uma série de dificuldades que enfrentei por ser mulher. Mas a polícia, de uma forma geral, Osmar, você vê assim, é preconceituosa. Quantas chefes de polícia mulheres nós tivemos? Só a Marta Rocha. Quantas delegadas mulheres titulares nós temos hoje? A grande maioria são homens, né? Então, isso existe, é uma cultura arraigada ainda, né, dentro da polícia. Há, sim, um machismo, eu digo, estrutural dentro da polícia. E mais ainda, quando a gente está falando de direitos humanos, né? Porque existe um preconceito que eu mesmo já tive isso, quando eu entrei na polícia. Porque a gente repete um discurso, que direitos humanos é direito do criminoso. Porque direitos humanos só atende o criminoso e nunca o policial. Isso não é uma verdade. Que direitos humanos é de esquerda. Isso não é uma verdade. Isso eu só consegui desconstruir quando eu cursei um mestrado em direitos humanos. E, por isso, estudar segurança pública sobre esse viés de direitos humanos foi fundamental para mim, assim, mudou minha carreira. Porque hoje eu vejo que a atuação repressiva da segurança pública, ela é uma segurança pública malfadada, assim. Tem tudo para dar errado. Né? É enxugar gelo. É enxugar gelo. É enxugar gelo. Você falando sobre esse lance de direitos humanos, inclusive eu também já tive essa concepção de direitos humanos para humanos direitos, direito dos humanos, entendeu? E eu acho que é muito importante você trazer que você pensava anteriormente do lado oposto, de forma errada, né? A gente pode falar nem lado oposto, mas da forma errada. E agora você fez um mestrado, você melhor do que ninguém para falar isso, fez um mestrado de direitos humanos e vê que é possível ter, na verdade, só é possível ter uma política de segurança com direitos humanos, né? E você fala isso bastante no seu livro. Para a galera que não sabe, pessoal, ela tem um livro, tá? Delegado de Política. E ela fala bastante aqui sobre direitos humanos. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Mas eu queria voltar aqui na sua história pessoal. Você falou do seu pai. A gente estava aqui conversando antes. Eu queria saber qual foi a inspiração do seu pai para ser um delegado de polícia. O meu pai, ele me conta que ele estava fazendo uma faculdade de Direito e foi assistir uma palestra do Hélio Luz. E aí ele falou que ligou um botão nele assim, falou assim, cara, eu quero ser isso. Porque ele tinha um discurso, né, ainda tem, da anticorrupção, da lisura do policial, de uma instituição que tem todo o potencial para crescer. Meu pai fala que foi o Hélio Luz que inspirou ele a fazer o concurso de delegado de polícia. Cara. E é muito bacana, né? Porque eu vivenciei justamente esse ambiente de uma polícia garantidora de direitos, que é o que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos coloca, né? Desconstruir essa visão preconceituosa que a gente tem. O policial, né? Ele é um garantidor de direitos. E é isso que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos coloca. E eu cresci dentro desse ambiente, vendo meu pai, através de uma investigação, auxiliar uma vítima. E desvendar um crime e conseguir auxiliar aquela sociedade que mora ali. Investigar um homicídio e abraçar uma mãe que perdeu uma filha, que agradece porque você se dedicou muito naquele caso. Então, assim, eu sempre tive essa visão de polícia quanto investigativa, mas nessa modalidade de ajudar, porque meu pai construiu isso muito na gente, entende?
E eu acho que, e para o meu pai, o Hélio Luz foi, assim, o grande inspirador dele. Para mim foi meu pai, e do meu pai foi Hélio Luz. Bacana, legal. É, e entrando aqui já no seu livro, porque eu lembro, você fala, não sei se me corrija se eu estiver Uhum. errado, você fala que a Polícia Civil, ela começou a ter esse viés autoritário mais no decorrer da ditadura militar. Eu queria que tu explicasse isso pra gente, porque numa entrevista anterior aqui com o grande Orlando Zacconi, ele comentou que a maior chacina do Rio de Janeiro foi feita pela Polícia Civil. E o pessoal, às vezes, confunde desmilitarizar com a polícia com o fim como posso dizer, fim da letalidade policial. Sim. E eu queria que você trouxesse essa explicação para a gente, para os leigos aqui que não entendem. Eu acho que eu começo o meu livro, né? Esse livro, Delegado de Política, ele, para esclarecer, assim, os nossos ouvintes, Uhum. ele foi a minha dissertação de mestrado, né? Foi adequado fiz as devidas adequações para publicar em forma de livro. E é importante, Osmar, que a gente saiba, assim, eu começo o livro falando de segurança pública, sobre esse viés de direitos humanos, né? O que é a segurança pública? E a segurança pública enquanto necessário focar nos fatores que geram a violência e criminalidade e não necessariamente na ação repressiva. Nesse contexto, eu também vou esclarecer qual é a função da Polícia Militar e da Polícia Civil, porque eu vou estudar especificamente a politização da Polícia Civil. E aí, eu venho falando, eu não faço uma digressão histórica muito grande para não tornar cansativo, até porque não era o espaço para minha dissertação de mestrado. Mas é importante que a Polícia Civil recebe muita crítica durante o período justamente do Estado Novo, era Vargas, porque era uma polícia que isso fala bastante na República das Milícias, né? Que fala justamente de uma polícia civil que torturava, uma polícia civil que matava, uma polícia civil extremamente violenta, né? Mas naquela violência bem ligada à ditadura mesmo, né? E aí, dentro desse contexto, a Polícia Civil ela vem passando por uma reforma, uma burocratização, com a Constituição de 88. E aí a Polícia Civil recebe esse papel investigativo, separa-se, né? A Polícia Civil da Polícia Militar e cada um recebendo as suas atribuições. Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento, policiamento ostensivo, de forma uniformizada. Então, a Polícia Militar ela atua, de forma geral, para prevenir a prática de um crime. Isso fica muito claro para você. Porque quando você passa na rua e você vê um policiamento ostensivo, ali evita-se uma agressão, evita-se que piche o muro, que cometa-se um dano. Então, a presença da Polícia Militar de forma ostensiva ela é importante nesse ambiente de prevenção. Ao passo que a Polícia Civil, a Constituição Federal, ela coloca ela dentro da perspectiva de função investigativa. Então, depois que aconteceu o crime, a Polícia Civil vem com essa atribuição para investigar o crime. E aí, puxa vida, diversos autores e doutrinadores que eu coloco no livro criticam que ainda que tenha passado esse momento de Estado Novo, de ditadura, é uma instituição ainda que corre muito através daquela busca da verdade, né? Você tem que ter um inquérito para descobrir a verdade a todo custo. E aí eles criticam esses doutrinadores justamente essa postura da Polícia Civil ainda tão retrógrada de escolher uma pessoa e correr a todo custo em cima das provas daquela pessoa, para condená-la, para denunciá-la, né? E aí, porque a gente tem uma visão distorcida do que é um inquérito policial, né? O inquérito, ele não é só a busca pelo fato oculto. O que é isso? Eu não uso o inquérito só para descobrir autoria e materialidade. Não é verdade? Isso. Claro que quando você tem um crime... Você já entrou numa pergunta que eu ia fazer. Você vê, eu falo muito, né? Não. É ótimo. Isso é ótimo. Gente, todo mundo que vem aqui fala, não, eu tô falando demais, mas é para vocês falarem mesmo, entendeu? Isso é ótimo. Mas você me interrompe e pode fazer pergunta, porque eu falo muito, você fala assim, não, Juliana, mas e esse tema aqui? Não, à vontade. Mas eu esclareci você nesse primeiro momento. Esclareceu. Essa questão dos resquícios inquisitoriais da Polícia Civil, que vem lá da ditadura, que era uma polícia torturadora. Eu lembro que tinha Esquadrão Lericut, eu não sei o nome,
Tinha um que se formou durante a ditadura. Os esquadrões da morte. Isso, os esquadrões da morte. Os esquadrões da morte. Eu só esqueci E que o vão nome. dar início, a gente está falando isso, das futuras milícias, né? Isso. Isso eram esquadrões da morte, formados por policiais, né? Policiais militares, policiais civis, corpo de bombeiro, com técnicas de tortura, né? E sobre aquele manto do suposto herói, né? Isso. Que você tem um crime e aí você veste aquela capa e eu sou o justiceiro. É o Batman, né? Que existe até hoje. E aí você é responsável por... Você, que está cometendo esse crime, que se diz o justiceiro, é responsável por escolher quem é o traficante, quem é o roubador, quem é o sujeito que merece morrer. Você o julga, você o mata e você executa a pena. Se você comete o erro, é efeito colateral, né? Igual a gente escutou aí. Efeito colateral. Puxa vida, né? E a gente vê se formando as milícias dentro desse contexto, né? De Esquadrão da Morte até as milícias. Mas a gente tem uma cultura inquisitorial arraigada dentro das polícias. E na Polícia Civil nós temos isso também. Nós temos isso porque nós não enxergamos o inquérito policial como efetivamente uma garantia. Porque vamos dar um exemplo, Osmar. Vamos supor que uma pessoa, ela vai na delegacia para comunicar um crime de estelionato. Você vai, contrata um marceneiro para fazer a sua casa. O marceneiro não entrega esse bem. E aí, ele fica com o seu dinheiro. Você, revoltado, vai na delegacia e registra, em princípio, um crime de estelionato. Inicia um inquérito policial. Se eu tenho uma visão de que inquérito só serve para buscar prova, elemento de informação, para denunciar futuramente o MP esse sujeito, e não investigar o que aconteceu efetivamente no caso concreto, você não está dando a valorização do inquérito policial. Porque depois de uma série de investigação, sabe o que você pode perceber? Puxa, eu ouço o marceneiro, eu junto a documentação. Na verdade, aquele marceneiro ele se enrolou, porque ele pegou um monte de serviço e acabou não conseguindo entregar dentro do prazo. Mas não houve fraude, não houve engodo, não houve o elemento do tipo do estelionato. E aí, no final do inquérito, o que o delegado de polícia tem que fazer? Relatar pelo arquivamento. E isso aí entra até num ponto que você fala como é feita a medição de produtividade, né? Exatamente. Da delegacia. Porque, só para vocês entenderem, pessoal, pelo que eu li aqui, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Cada crime tem uma pontuação para a delegacia. Ou então, por exemplo, estelionato. Eu não lembro a pontuação. Nem eu. Nem eu sei de cabeça. Vou colocar aqui 2 pontos. Mas chega no final do inquérito, se o cara ele descobre que não foi estelionato, parece que diminui, vamos supor, vai para 0,3. É isso. E como é que o delegado vai mostrar a produtividade dele se o inquérito que valia 2 pontos agora vai ser 0,3? É isso. Falando, então, de cultura inquisitorial na Polícia Civil, um exemplo clássico é a possibilidade... não é a possibilidade, é como a produtividade investigativa é aferida na Polícia Civil, que é o que você falou, que é por metodologia de pontos. Se o delegado de polícia termina um inquérito policial, vamos pegar o caso do estelionato do marceneiro que eu falei, e ele entende que ali houve um estelionato, ele pontua, por exemplo, que eu também não vou lembrar dos pontos de cabeça, 4 pontos. Mas se no final de toda uma investigação eu entendo que aquilo ali, na verdade, foi um descumprimento contratual, não é crime. Que esse marceneiro ele não é para ser indiciado, é para ser cumprido. Se for, na verdade, demandar essa pessoa, tem que ser no âmbito cível, entendeu? E aí, essa pontuação desce de 4 para 0,3. Por quê? Valoriza-se na Polícia Civil um inquérito como busca tão somente de autoria e materialidade. E não é isso. O inquérito policial ele tem uma função muito maior, que é de filtro processual. Que é de uma garantia de que todo sujeito não vai ser denunciado pelo Ministério Público de forma infundada. É isso que precisa mudar na cabeça da polícia. E aí, essa metodologia de ponto, ela funciona desse jeito que você falou. Se por um acaso, no final de um inquérito de homicídio é a situação mais esdrúxula, você pontua 10, se você indiciar o autor do fato. Mas se você representar para uma legítima defesa, você só recebe 1. Se você representar pelo arquivamento, você não recebe nada.
Então, valoriza-se o indiciamento na Polícia Civil. E isso, quando eu li isso no seu livro, eu fiquei de cara, porque eu tinha acabado de ler um livro da Michelle Alexander, porque lá no Guerra de Drogas, lá nos Estados Unidos, as delegacias ganhavam de acordo com quanto eles apreendiam e encarceravam pessoas em relação ao tráfico de drogas. Ou seja, você vai distribuindo ali prisões, entendeu? Além de não ser um método que vai resolver algo, você vai distribuindo prisões, só que você vai receber aqueles recursos. E, por exemplo, se for no caso de uma delegacia, se você sair distribuindo homicídio aqui, homicídio ali, só que, às vezes, o delegado que trabalha da forma correta, ele vai ter um grau de produtividade muito menor do que o cara que está ali. Homicídio aqui. E, tipo assim, eu acredito bastante, porque porque tem casos que delegados, óbvio, tipo, eu estou falando aqui na minha experiência, tá? Tem delegados que vão fazer isso para produtividade, para inflar o número de produtividade, e tem delegados que vão entrar na linha olha, esse aqui é o correto. A gente vai perder 5 pontos. Não interessa, eu não vou mandar essa pessoa para ser indiciada, né? Sim. Não sei se... Esse é o correto, né? Mas é que quando você cria uma metodologia por indiciamento, que, aliás, você tocou num ponto muito interessante. Se nesse inquérito houver representação por prisão, a sua pontuação aumenta. Então, não é só um sistema que valoriza o indiciamento. O que é indiciamento? É chegar no final e dizer que você é realmente o autor do fato, tá? E esse ponto, ele aumenta quando você pede a prisão desse sujeito. Então, olha como que essa política interna está indo na contramão das atuais, todas as doutrinas que vão justamente brigar pela superlotação do sistema carcerário, que é uma política de desencarceramento. Porque a gente tem realmente um sistema carcerário lotado de prisões preventivas, né? E do que a gente vai falar depois, que é lotado de prisões preventivas do preto, do pobre e do favelado, né? Eu acho que mais de 40% das condenações são prisões preventivas, se não me engano. Aliás, não são condenações, né? São mais de 40% da população carcerária ainda não foi julgada, né? Está ali preso preventivamente. Exato. E aí esse sistema de pontuação pelo indiciamento, ele vai nessa contramão. Você imagina o seguinte, eu sou de Petrópolis, né? Certamente os crimes que mais impactam também Petrópolis não são os mesmos da capital, que não é o mesmo de Sapucaia, que não é o mesmo da região dos Lagos. Então, o correto seria fazer ali um estudo da criminalidade local, pontuar medidas que efetivamente abordem os fatores de violência e criminalidade. Vou dar um exemplo. Quando eu era titular da 105DP, a gente tem muito fluxo de GCRIM. O que é GCRIM? Os crimes de menor potencial ofensivo. Injúria, briga de vizinho, ameaça. É o que a gente chama no jargão policial de feijoada. É feijoada. Chega aqueles vizinhos todos na delegacia e vai, reclama que xingou e que respondeu. E som alto. Pois é, e som alto. E aí a gente fez um período de teste na época com a Câmara Municipal de Mediação. O que é isso? A gente fez uma parceria com a prefeitura para que a gente, na época, isso foi em 2018, 2019, assim, eu não me lembro de cabeça, 2019, eu comecei em Itaipava, a gente levou isso depois para Petrópolis, para 105, e a gente fazia com essas pessoas uma pré-mediação antes do registro de ocorrência. E a gente está falando de crimes de menor potencial ofensivo, que corresponde, assim, no interior, às vezes é 40%, 50% dos crimes que acontecem. Ou seja, a feijoada tem um impacto no interior, você está entendendo? A gente que cresce no interior sabe que isso... Eu quase não tenho homicídio em Petrópolis. Mas eu tenho muita feijoada, que é a briga de vizinho, é a ameaça, enfim. Então, quando a gente fez essas mediações, encaminhava essas pessoas para a Câmara Municipal de Mediação, essas pessoas não voltavam para fazer o registro de ocorrência. Porque isso resolvia os problemas entre elas. Por que a polícia não estrutura isso nas delegacias e aplica isso como uma política de segurança pública? Que política de segurança pública não faz só com a polícia. Estou te dando um exemplo da mediação. Para você combater, por exemplo, aquele tipo de crime que mais afeta aquela região. Estou te dando exemplo da mediação. Isso gerou uma redução na época dos registros de ocorrência, mas foi um projeto muito incipiente, porque logo depois eu saí da titularidade e as coisas não se continuam, né? Vão se perdendo.
Mas é isso. Por que que a produtividade de uma delegacia não leva em consideração uma parceria de mediação, que vai impactar muito mais na diminuição da taxa de crime do que, por exemplo, o número de indiciamento, né? Uhum. E focar, porque, mais uma vez eu reforço, indiciamento, você foca só na função do inquérito, que é a busca pelo fato oculto, que a gente chama, né? Isso é uma terminologia usada pelo Aury Lopes, que ele fala que o inquérito tem 3 funções. Busca pelo fato oculto, é a função simbólica, porque quando você tem um inquérito, a prisão, isso gera uma sensação de segurança. E a mais importante, que é de filtro processual, que é justamente essa questão de garantia do cidadão. Entendi. E quando você tem esse filtro processual, vocês até eliminam, né, de certa forma, um trabalho que não precisa ser feito pela polícia, ou não? Eu não sei se eu entendi. A função de filtro processual é justamente você saber que o inquérito, ele não serve só para indiciar um suposto autor do fato. O inquérito, ele tem que ser uma garantia do cidadão de que, quando ele for responder, ser investigado, ali vai se averiguar o que aconteceu no caso concreto. E se o delegado tiver que representar pelo arquivamento, ele deve fazer. Vamos trazer outro exemplo? Agora, recentemente, o STF, ele proibiu os pedidos de prisão com base no reconhecimento de fotos. Você viu porque estava tendo muito erro. E, normalmente, esse erro recai sobre o negro, sobre o que a gente estava falando, o favelado, o pobre, que é reconhecido de forma equivocada. Então, não pode mais pedir prisão nesse caso. Então, você imagine que, antes dessa decisão do STF, eu tenho um inquérito. Esse inquérito se inicia. Aponta-se o João como suposto autor de um roubo. O delegado mostra as fotos para uma vítima. A vítima fala assim, não, é esse aqui. Beleza, eu já tenho um reconhecimento. Encerro as diligências, indicio o João, peço a prisão dele. Isso é o que a gente está falando de só usar o inquérito para busca de fato oculto, autoria e materialidade. João teve ali assegurado suas garantias de que ele era inocente. Chamar o João para ser ouvido, fazer um reconhecimento pessoal. Onde ele estava onde ele estava nesse dia, chamar testemunhas. Olha só, quantas mães batem ali na porta da delegacia e falam assim, meu filho nesse dia, ele estava trabalhando. Chama o empregador. Isso é utilizar um inquérito policial como filtro processual, que é utilizar ele como um procedimento que garanta ali que se exaura todas as diligências para não necessariamente buscar que João é o autor, mas às vezes que João não é o autor, ou que a vítima criou e comunicou facialmente um crime. Quantas falsas comunicações de crime nós temos, por exemplo, de roubo de celular, para ganhar seguro? Você tá entendendo? Esse falso reconhecimento entra naqueles 40% que a gente tinha comentado anteriormente de encarceramento, de prisão preventiva, porque quando a pessoa fala, foi ele que roubou, ele já pega ali e é direto para a cadeia, ou como é que funciona? O que acontece? As representações por prisão de forma preventiva nos crimes mais graves, né? De forma geral, homicídio, roubo. Por conta da guerra às drogas, tráfico de drogas ocupa a maioria esmagadora do sistema carcerário. Então, o delegado de polícia, que é o responsável por conduzir as investigações, ele representa pela prisão. Isso vai para o MP, no Ministério Público, para que ele possa opinar e vai para o judiciário depois. E aí, é uma prisão preventiva, ainda sem ter a condenação. Pode acontecer um reconhecimento falso? Pode. Porque você ainda não teve o contraditório e a ampla defesa. Porque o inquérito policial, por ser um procedimento inquisitório, não se tem garantido contraditório e ampla defesa. Isso só vai ser garantido lá no processo judicial. E aí, por isso, quando é exercido esse contraditório e ampla defesa na fase processual, que se percebe muitas das vezes o erro na fase de investigação. Entende? Entendi. Porque ali no inquérito, quantas prisões são pedidas sem ouvir o suposto autor do fato? Porque não tem contraditório. Contraditório é você poder informar e rebater. Então não tem a presunção de inocência, a mesma coisa ou não? O que acontece? A presunção de inocência, ela norteia toda a persecução penal. Mas
efetivamente, a gente não percebe isso, né? Porque a gente vê um histórico processual envolvido ainda de colonialidade, né? Uhum. Que é justamente isso. É contra o preto, o pobre e o favelado. Então, isso é marcado, essa história, dentro de toda a persecução penal. Isso aí, ainda que haja uma presunção de inocência no âmbito processual, como no inquérito não há contraditório e nem ampla defesa, isso acaba sendo prejudicado. E o certo seria, realmente, se você é acusado de um crime, o Estado que tem que correr atrás dessa prova. Não é você que tem que provar sua inocência. Uhum. Não é a pessoa que tem que provar que ela é inocente. Eu que deveria correr atrás de provas suficientes para provar que ele é o culpado. E essa lógica muitas das vezes se inverte, né? Você julga ali a pessoa como culpada, ó, foi ele que roubou e você que se vira aí para provar a tua inocência, né? E é isso a crítica que esses doutrinadores no livro fazem dessa cultura inquisitorial na investigação, que é escolher o culpado primeiro, buscar muitas das vezes a confissão, porque entende-se que a confissão era a rainha das provas, e aí você busca a confissão, e aí começa a procurar a prova do que aquela pessoa é culpada. E não deveria ser essa lógica tem que ser invertida, né? E no caso da confissão, que muitas vezes é colocada de forma tentadora, né? Para pessoas, às vezes, que nem cometeu o crime. Eu já vi muitos casos disso, não sei se é recorrente aqui, mas... Olha, se você admitir aqui a culpa, você vai ficar 1 ano e algum tempo preso. Agora, se você não admitir, você tem a possibilidade de ficar 10 anos preso. Você sabe que o nosso sistema colocou recentemente a confissão. Eu vou falar assim, rapidamente um juridiquês, mas vou esclarecer. Até escrevi um artigo científico sobre isso. A ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal. São alguns crimes que o Ministério Público ele pode fazer um acordo de não persecução penal, que é não continuar com essa investigação desde que a pessoa confesse. E aí, deu-se uma supervalorização para a confissão. Porque para ela ter direito a um acordo com o Ministério Público, ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, tem que haver a confissão. E isso eu acho assim, esse meu artigo até critico justamente a necessidade da confissão. Porque às vezes a pessoa pode confessar justamente para conseguir o ANPP. Percebe? É um sistema de valorização da confissão desnecessário. Para mim, essa confissão no ANPP deveria ser julgada assim, inconstitucional. Porque você acaba produzindo provas contra você mesmo e, às vezes, com o objetivo de se livrar do processo criminal, você confessa para conseguir o acordo. Ainda tem outro lado, né? Porque você pode ter feito o crime mesmo, você cometeu o crime e você vai confessar ali e beleza. E, às vezes, você não cometeu, mas acaba confessando por uma pressão do sistema de justiça criminal, aquela pressão para que você confesse, para também conseguir um benefício, que é o acordo de não persecução penal. Então, a gente tem um sistema de valorização, tanto na investigação da confissão, quanto para a obtenção de ANPP, que é o acordo de não persecução penal. E a confissão, ela realmente foi o que você falou. Às vezes você confessa e você nem sempre cometeu o crime. Porque você, quando coloca na balança enfrentar um processo criminal, ter uma sentença, às vezes, injusta no final, ou confessar e fazer um acordo com o Ministério Público e me livrar logo disso. E o pessoal que está até escutando a gente tem que entender, como é que eu vou confessar uma coisa que eu não fiz? Gente, você se coloca na posição de uma pessoa que não tem conhecimento, não tem guarita nenhuma de direito, advogado, porque hoje em dia o pessoal fala, não, porque eu tenho meu advogado. Beleza, mas você coloca uma pessoa que é periférica, que não tem conhecimento, que não tem contatos. O rapaz entrega, sei lá, é entregador de água e tá ali na mesa, de cara com um delegado, com um promotor, não sei, olha, se você confessar, você se coloca no lugar da pessoa e, tipo, o que ela vai falar? Sim. Entendeu? É óbvio que para ela vai pensar, pô, eu tenho a possibilidade, em pratos limpos, eu sou um fudido, eu tenho a possibilidade de pegar 10 anos, eu não conheço ninguém que vai me tirar disso aqui. Se eu confessar uma coisa que eu não fiz, eu vou ficar 2. O que eu vou escolher? É isso que acontece no ANPP. No Acordo de Não Persecução Penal. O sujeito, principalmente pouco instruído sobre os direitos e garantias fundamentais dele, ele confessa, às vezes, um crime por entender que ele vai sofrer muito menos do que
e fazer um acordo com o Ministério Público do que enfrentar uma fase processual. Porque eu vou te falar, o processo, ele é maçante. Ele massacra a pessoa. E é desgastante. É desgastante para todo mundo, para a vítima, é desgastante para o suposto autor, é desgastante para a testemunha. E quantos processos... Olha, eu vou te falar, eu às vezes sou intimada como testemunha, os advogados fazem um interrogatório extremamente agressivo. Testemunha, ainda mais quando vê uma mulher, porque o processo, ele é preconceituoso também contra a mulher. Porque eu vejo colegas delegados depondo, a postura do advogado é uma. Quando vê uma mulher dentro das audiências, a postura é outra, é muito mais agressiva. Quantas vítimas saem dali falando assim, nossa, eu me senti até autora. Sem o direito à garantia do silêncio, ou garantia... Porque o processo não é fácil. A fase processual não é fácil. E muitas pessoas fazem esse sopesamento, botar na balança mesmo, que é melhor, às vezes, confessar e fazer um NPP do que enfrentar uma fase processual maçante. E essa fase processual, geralmente, o réu, ele já está preso, né? Depende, né? Ele pode responder fora, principalmente nos crimes sem violência, o que é muito comum isso, ou ele vai estar preso preventivamente, nos casos que julga-se que são maiores que violência. Um homicídio, é muito comum que ele responda preso. Às vezes, a Lei Maria da Penha, né, por conta de uma ameaça efetiva para a vítima. Ou, no caso do tráfico de drogas, porque a gente tem uma política de guerra ao tráfico. Então, é muito comum que essa pessoa responda presa, né? E a gente tem um sistema, assim... Eu passei por um caso essa semana, assim, de um menino de 16 anos, preto, pobre, com 7 gramas de cocaína, sem passagem, confessou que estava ali porque ele ia ganhar um baseado, porque ele fumava maconha, porque ele era TDAH, sem tratamento. Então, ele tinha hiperatividade, sem tratamento na rede pública, usava maconha, porque aquilo ali gerava uma calmaria para aquela inquietação. Pô, o menino foi internado, com 16 anos, sem passagem, e o tratamento de saúde que ele precisava, e muitas vezes seria um obstáculo, o fator que incide sobre a violência e a criminalidade, não recebeu o tratamento. Eu duvido muito se aquele menino tivesse um advogado, fosse branco e teria falado lá que era usuário, se ele tinha ficado preso. Então, o sistema... É surreal. Você fala surreal. Que ele está com 7 gramas. Eu vi que, recentemente, né, teve uma operação na Cracolândia, São Paulo. Mobilização gigante, prenderam 118 pessoas e... Não, minto, eu confundi. Prenderam 19 pessoas e pegaram 118 gramas de crack. Eu fiquei, nossa. Mas você sabe que a Cracolândia, a gente depois tem que abrir um tema sobre isso. Cracolândia, os mendigos, a gente está falando de criminalização da pobreza. Isso. Mas a gente tem que falar de outra coisa que é essencial para a segurança pública, para a sensação de segurança, tá? A gente tem, de um lado, a criminalização da pobreza, que eu não vou nem entrar muito nesse assunto, mas de um outro, de um ambiente urbano que seja limpo, que não tenha pessoas te abordando, porque esses fatores, né, uma Cracolândia, de mendigos, de desordem, vamos botar assim, um ambiente desordenado, de uso de droga no meio da rua, isso causa uma sensação de insegurança. E até que ponto o morador de rua pode construir barracas, colocar armário, usar o espaço público também como se fosse deles, porque o espaço público é de todos. Então a gente tem que... Não, acho que a gente é um assunto para um outro... porque isso dá um podcast inteiro. Mas que é criminalização da pobreza e também o direito do cidadão a um espaço com segurança. Isso já pode ser o próximo podcast com a doutora Juliana. Pode ser o próximo. Senão a gente vai perder hoje um podcast falando disso. Isso, exatamente. Eu queria aqui me atentar, eu botei até aqui no celular, você comenta sobre SUSP. E logo depois acho que comenta sobre uma das medidas que tiveram êxito contra a violência é a criação de trabalho. Sim. Em áreas. E eu lembro, eu li acho que foi Kennedy Alencar o nome do jornalista, que ele conversou com o Ney da Rocinha, falou que um dos momentos que ele mais perdeu mão de obra, digamos assim, porque como o próprio Hélio Luz diz, ele fala, é trabalho, tipo, o cara tá na boca de fumo, é trabalho, o pai ganha
sei lá, R$ 10 por hora, ele vai ganhar 900 por semana. É um trabalho, tá ali, tipo, beleza, que é ilícito e tal, mas é uma empresa. E quem realmente lucra com isso não chega nem perto. Mas enfim, isso é papo para outro assunto. Ele diz que o NEM da Rocinha falou que o momento que ele mais perdeu mão de obra foi quando foram criado o PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento. E eu acho que isso bate, né, com o que você comenta no seu livro, sobre você criar postos de trabalho nesses locais, porque mal ou bem, como a gente até estava conversando antes, a pessoa, ela quer segurança, entendeu? Ela tipo assim, olha, eu tô ganhando R$ 900 aqui, com risco de tomar um tiro na cara a qualquer momento. E eu vou ganhar 2.000 num trabalho digno, digamos assim, digno, honesto. Se ela tiver segurança nesse trabalho, ela vai optar por esse trabalho. E é isso que o NEM falou quando foi entrevistado por esse jornalista. Você acha que tem essa relação? Eu gostaria de saber também o que é Sim. SUSP. As pessoas não conhecem o SUSP. Uhum. SUSP é Sistema Único de Segurança Pública. Uhum. Foi criado com a inspiração do SUS, né? No Uhum. Sistema Único de Saúde. Mas as pessoas não conhecem o SUSP. Mas sabe por que as pessoas não conhecem o SUSP? Porque ele não é implementado. O SUSP, ela é uma lei federal que criou diretrizes para a segurança pública baseada na integração de todos os órgãos. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, órgãos de segurança pública atuando assim de forma integrada. Mas mais importante, valorizando a municipalidade. Porque o guarda municipal, ele exerce um fator primordial na segurança pública. Quando ele faz aquela ronda, quando ele cuida do patrimônio público, do trânsito, porque ele gera um ordenamento ali dentro do município. E pouco se fala do SUSP. Então, ela é uma diretriz, não é usada, não foi implementada. Eu acho que ela tem um prazo de 10 anos e que valoriza o Conselho Comunitário de Segurança. Quase não vejo presença nos Conselhos Comunitários de Segurança. Isso quando o delegado se faz presente, né? A Polícia Militar é muito mais presente no Conselho Comunitário de Segurança do que a Polícia Civil. E muito se fala, mas quase ninguém conhece por conta da sua falta de aplicabilidade. E aí, essa é a questão do SUSP, que ele levanta também o combate aos fatores que geram a violência e criminalidade. Isso é muito claro. Segurança pública não se faz só com polícia. Ação repressiva, ela é importante para a segurança? É. Mas se você focar exclusivamente na ação repressiva, não vai dar certo. Tem que ser fatores preventivos. E aí, vamos lá, que você estava falando dos postos de trabalho. Não é só posto de trabalho, não. Você tem que estudar o seguinte. O que está gerando o tráfico de drogas? Falta de oportunidade de emprego? Então, vamos fazer ali, naquela comunidade, naquele local, a abertura de pós-empregos específicos para ali. Pintor, jardinagem, iluminação pública. Abre curso técnico. Oportunidade de investimento na mão de obra. Puxa, as crianças estão sendo utilizadas para vapor. Essa criança, ela entra no colégio de manhã e 11 horas da manhã ela já está na rua. Ensino em tempo integral. Criança não é para estar na rua. E isso antigamente foi criticado, né? Quando a gente colocou... eu vi o Zacone até falando do Collor, né? Isso. Foi criticado. Do Collor. Do Brizolão. Isso. Do Brizolão. Foi criticado, sim. Foi criticado. Mas hoje ele é essencial. Olha a diferença de subir uma comunidade, matar 28. Hoje já tem mais lá, 28. Isso. Aprende 2 fuzis, 3 fuzis, pequena quantidade de droga. Porque a segurança sobe com polícia sozinha e não vem acompanhado dos fatores que controlam a insegurança, a violência e a criminalidade. Se essas crianças estão sendo usadas para vapor, porque elas saem do colégio cedo e ficam o dia inteiro na rua, essa criança tem que estar o dia inteiro no colégio. Eu não consigo conceber segurança pública sem estudo em tempo integral. Não tem como. Você me explica como é que pode uma empregada doméstica que trabalha de 8 às 5... Controlar o filho todos dela. Essas crianças são expostas a fatores de violência e criminalidade pela omissão do poder público. Notório. E nada se faz. E aí, educação em tempo integral, criação de postos de trabalho, iluminação pública, transporte adequado. Inclusive, tu falou em iluminação pública, eu tive uma discussão com um amigo meu na época. Quando eu falei de iluminação pública, ele debochou de mim, de
todas as formas, tipo assim. Eu falei, cara, você não se sente mais seguro numa rua bem iluminada Sim, do que uma rua com aquela luz amarela, meio piscando. sim. O cara se aproveita da É sim. oportunidade. É isso. Porque ambiente, ordenamento da municipalidade, da urbanização, ela é fator que gera insegurança. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era delegada de Itaipava, eu tinha um terreno sem capina e sem iluminação pública. 3 estupros aconteceram naquele lugar. Porque as mulheres, quando passavam ali, diante da pouca iluminação e da falta de capina, porque era um terreno que colocaram tapumes com mato alto. Então, quando as vítimas eram pegas, jogadas para esse terreno, quem passava na rua estava coberto de tapume. Não via aquela vítima sendo violentada ali. Então, você vê 3 crimes de estupro. Aí eu prendo o suposto estuprador. Importante? Claro. Mas outros 2 vão aparecer se o fator que está gerando a insegurança naquele ponto não está sendo controlado. E ali, o que incidia naquele ponto a violência e a criminalidade? Era a falta de capina, a utilização de tapume e a falta de iluminação pública. Incidir políticas sobre os fatores que geram a violência e a criminalidade. Eu estava escrevendo uma coluna essa semana passada sobre o crime de estupro de vulnerável. O crime de estupro de vulnerável aumentou em Petrópolis. Crianças. Puxa vida. E aí, em contrapartida, a gente tem uma defasagem de 1.500 vagas nas creches. Essa mãe, para sair para trabalhar, precisa deixar essa criança com um vizinho, com um parente próximo, porque não tem vaga em creche. 1.500 vagas estão faltando nas creches municipais. E aí, quando você deixa essa criança num lugar sem segurança, de forma precária, isso expõe aquela criança ao abuso sexual. Porque o abuso sexual acontece, na sua maioria, como? Por parentes e pessoas próximas que convivem com aquela criança. Então, como que eu combato esse fator de violência e criminalidade? Tem que ter vaga em creche. Essa criança tem que estar ali na creche em tempo integral, para essa mãe trabalhar tranquila. Então, ao invés de ficar batendo na prisão, por que eu não estou batendo na criação de vagas em creche? Compreende? Não é assim muito óbvio? Mas a gente só percebe isso estudando, né? No fato causador, né? No fato causador. Agora vamos fazer aqui uma reviravolta, vamos voltar. Vamos no cerne do seu livro, que é Delegado de Política. E pegando a produtividade da delegacia, você fala bastante aí sobre a troca de titularidade, né? A troca do chefe de polícia e os impactos que isso causa. O próprio Orlando Zacconi, quando ele denunciou o caso Amarildo, se eu não me engano, não sei se aconteceu depois, mas ele falou que não tinha conseguido mais nenhuma, ele não falou isso aqui em entrevista, mas eu não sei se foi em alguma palestra que eu tinha ido com ele, ele não conseguiu mais nenhuma titularidade de delegacia. Ou seja, o delegado fez o papel correto, ele foi trocado num cunho extremamente político, né, posso te dizer. Sim. Porque ele denunciou algo, porque eu estava vendo o documentário Rio de Paz, ele denunciou, olhou aquele inquérito, denunciou os policiais, e o policial, acho que adjunto, estava acreditando num depoimento que era só de um policial. E ele viu, opa, isso aqui tá errado. Eu queria falar sobre essa troca de titularidade que ocorre, de acordo com o chefe de polícia que está ligado ao governo tal, a governo assado. Chegamos ao ponto nevrálgico do livro. O livro, ele vai abordar, e esse é o principal objetivo, a politização da polícia. E eu parto de uma hipótese inicial que a Polícia Civil, ela é politizada. O que significa dizer que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é politizada? Ela, hoje, ela atende critérios políticos partidários de grupos políticos no poder em detrimento do interesse da coletividade. Então, a gente tem a utilização da polícia para fins políticos e não para garantia do direito ao ambiente. Eu diria assim, não para garantia dos fatores que geram efetivamente controle da insegurança, combate da criminalidade. É uma instituição, assim, que eu diria manipulada por fatores políticos partidários. Esse é o ponto nevrálgico da pesquisa.
é partir da premissa que a Polícia Civil ela é politizada, é utilizada para fins políticos partidários e como isso acontece. Então, hoje, a Constituição Federal ela prevê que as polícias civis e militares estão subordinadas ao governador de estado. Só que há uma linha muito sutil entre essa organização prevista na Constituição e o que separa isso do ramo político. Hoje, o chefe de polícia, vou falar chefe de polícia, porque hoje é secretário, né? Porque o Witzel acabou com a Secretaria de Segurança Pública e criou a Secretaria da Polícia Militar e Secretaria da Polícia Civil. Então, o chefe de polícia, ele é escolhido por critérios políticos partidários. Isso foi bem noticiado pela Veja, essas reportagens estão no livro, que quando se escolhe esse chefe de polícia, ele já passa por uma espécie de aprovação do governador, da Assembleia Legislativa, de deputados federais. Então, você já tem, assim, um critério político enorme na escolha do chefe de polícia. Escolhido o chefe de polícia, o chefe de polícia entra e a gente não tem critério nenhum objetivo na definição dos delegados titulares. Delegados titulares são aqueles delegados que estão à frente da gestão administrativa e investigativa de uma delegacia. Então, como não tem critérios objetivos de lotação, não é porque você é bom em gestão, não é porque você tem um curso técnico, não é porque você mora... Não tem critério nenhum. Essa escolha, ela é feita de forma ampla pelo próprio chefe de polícia. E aí o chefe de polícia acaba escolhendo delegados titulares que têm alinhamento político partidário com o governador que o escolheu e a Assembleia Legislativa também, que o escolheu. E aí, sim, como que você, como delegado titular, investiga, por exemplo, um caso de corrupção que envolve agentes integrantes da alta cúpula do governo, se você não tem liberdade funcional para essa investigação? Tipo assim, nossa, Juliana, liberdade funcional, sim, porque se você for contrário a interesses políticos de quem está no poder, o chefe de polícia, o grupo da Assembleia Legislativa ou do governador do estado, você é transferido. Não tem critério objetivo. E normalmente isso justifica o quê? Interesse público? Eles sempre jogam essa, né? Existe jargão maior do que interesse público? Qualquer cartada para justificar qualquer arbitrariedade? A fundamentação deveria ser específica, justificada, baseada, por exemplo, na produção investigativa. Mas, enfim, escolhe-se o chefe de polícia. Muda-se todas as delegacias e titularidades. Isso muda uma série de investigadores. Aí você vai falar assim, Juliana, mas na prática isso é prejudicial? Pega o caso Marielle. Quando eu terminei a minha pesquisa, já tinha passado 5 delegados pelo caso Marielle. Isso. Teve um delegado que ele ficou sabendo pela televisão que ele tinha sido destituído. Eu acho que foi Ginilton. Eu fiquei sabendo da minha transferência, por exemplo, da 105DP pelo boletim informativo. E da Polícia Civil. Então, sim. E aí, por exemplo, você escolhe delegados, isso impacta as investigações? Impacta. Porque você tem, quando você muda toda uma equipe, você tem um delay para até que a nova equipe chega, os novos delegados cheguem, atrasa as investigações, esse delegado pode não priorizar essa investigação que você estava seguindo. Isso gera um atraso nas investigações. Isso compromete a própria segurança da instituição, porque você hoje sabe que você está aqui, amanhã você não sabe, é uma instabilidade institucional. E aí, feito isso, como que acontece? Vamos prosseguindo. E aí você tem isso, prejudicial para as investigações, prejudicial para o direito à segurança pública, instabilidade institucional, porque os critérios são definidos por critérios políticos partidários. E aí, também tem uma outra imbricação que as pessoas pouco falam. A polícia tem uma imbricação com o Poder Executivo e com a Assembleia Legislativa, porque nós dependemos das leis de iniciativa do governador para receber benefícios para a nossa instituição. Salarial, aumento do GHP. A gente recentemente passou pelo aumento da gratificação de habilitação profissional, que passou, por exemplo, de 5% para 105%, quando faz curso superior de polícia. É uma lei de iniciativa do governador. Então, essa relação promíscua que vai se formando, ela não se forma só quando se escolhe o chefe de polícia. Ela passa pela escolha dos delegados e passa por uma imbricação remuneratória. E aí eu tenho que colocar na balança. O que vale mais? Manter um bom relacionamento com o governador e com a Assembleia, né?
ou para conseguir benefícios, ou a minha atividade investigativa. Percebe? Como essa relação promíscua ela é prejudicial para a atividade investigativa? Porque se eu investigo quem vai me dar o meu aumento, como isso pode ser ruim para a categoria? Eu não consigo angariar benefício. Porque a polícia não tem autonomia nenhuma. Não tem independência. Não tem autonomia financeira. Pode estar no papel, na lei orgânica agora previu, é no papel. Mas na prática, quais são os meios para garantir essa blindagem da atividade investigativa? Isso sem falar no último fato, né? Quantos delegados, chefes de polícia estão usando o cargo da chefia para pular, usar como trampolim para cargos eleitorais? Né? Nossa, e o Mano Brown fala isso, né? Do Racionais, ele fala. Eu acho que nunca se elegeu tantos policiais do que como estão sendo eleitos agora, né? Porque geralmente essas pessoas, chefe de polícia, da polícia militar, chefe de polícia civil, eles saem e conseguem, e geralmente são pessoas que são a favor desse massacre que ocorre, eu vou chamar de massacre, que ocorre, né, nas comunidades faveladas, né? É porque, na verdade, a gente tem ainda um grande preconceito com direitos humanos, preconceito com a guerra às drogas, e mudar a mentalidade dos policiais e as práticas institucionais é muito difícil. A gente está lidando com uma cultura inquisitorial arraigada na instituição. Mas você vê, na Polícia Civil, na estrutura da Polícia Civil, a gente tem uma coordenadoria de investigação de agentes com foro, que é o CIAF. Então, vão investigar agentes com foro por prerrogativa. Caso de um vereador que tem essa prerrogativa, o prefeito, todas as pessoas com prerrogativas por foro de função na Constituição do Estado. Como que uma polícia que investiga esses agentes políticos, integrantes da alta cúpula do governo, pode manter uma relação tão promíscua com os próprios agentes integrantes da alta cúpula do governo? Como que eu investigo corrupção? Como eu investigo crime de colarinho branco, lavagem de dinheiro, se eu não tenho uma blindagem à atividade investigativa? E se toda essa estrutura investigativa, ela está corrompida por critérios políticos partidários? Que inclusive o MP, né? Se eu não me engano, você fala Essa pesquisa do MP, ela foi feita por uma tese de doutorado da Luciana Cardoso, que ela vai estudar a politização do judiciário e do Ministério Público em São... É do judiciário, mas ela aborda também a questão do Ministério Público em São Paulo, na Justiça de São Paulo. E eu usei muito esse paralelo e até alguns conceitos do que seria politização, interesse político partidário no livro. Mas o que é importante que a gente saiba é o seguinte. Quando a gente lê nos jornais que muda-se o chefe de polícia, 68 delegacias são mudadas, os diretores são mudados. Qual o impacto que isso gera para a sociedade ao direito da segurança pública? Investigações atrasadas. Colocar delegados que são alinhados com o interesse político partidário com o chefe de polícia e, respectivamente, com o governador e a Assembleia Legislativa. Então, tem uma manipulação política da investigação e isso acaba prejudicando o direito à segurança pública. Eu só consigo pensar no caso Marielle, porque não tem como você não pensar nisso. Tem um artigo que eu li que é gigantesco, é Metástase, o nome, da revista Piauí. E lembrando bem, tá, gente? Foram bons policiais que também conseguiram essas informações. Que tinha a delegacia de homicídio, acho que ganhava R$500 mil por mês para não investigar determinados homicídios. E, tipo, isso tudo é exposto nesse artigo da Metástase e vai mostrando essa troca constante de delegados e atrasando a investigação. Mas a Marielle Franco, ela foi eu citei ele como exemplo, né, no livro, como prejudicial mesmo, essa troca constante, né? E a gente teve uma situação emblemática no caso Marielle, que foi justamente a saída, inclusive, das promotoras. Isso. Que alegaram a interferência externa. Foram duas então você imagine uma coisa, o MP, que já tem uma série de blindagens, que dirá a polícia, que não tem blindagem nenhuma. Então, o caso Marielle Franco foi emblemático para exemplificar como a troca de comando na polícia ela é prejudicial para as investigações. E olha que a gente tem, Osmar, uma lei 10.830 que determina que, no caso de remoção de um delegado,
essa remoção tem que ser fundamentada. Não é fundamentar em interesse público. É efetivamente fundamentada. Explicar as razões dessa tomada da decisão. Para que haja um controle externo. E aí, na pesquisa, quando eu fui pedir, formalizar pela Lei de Acesso à Informação, o motivo da remoção de tantos delegados na capital, porque a gente vai trabalhar com estatísticas no livro, né? A Polícia Civil decretou um sigilo de 5 anos sobre essa informação. Então, até quando a gente cobra a transparência para entender por que essas remoções acontecem, qual a fundamentação, ainda que já tenha um monte de indícios de que elas acontecem por critérios políticos, essa fundamentação foi decretada um sigilo de 5 anos, né? Eu acho que pegou aquela carona dos sigilos decretados pelo Bolsonaro e que saiu decretando sigilo absoluto por 100 anos, tá? Fizeram a mesma coisa. Ao invés de compartilhar informações, né? De interesse público. De interesse público, porque a fundamentação do ato administrativo ela é um dever. Ela é um dever legal pela 10.830, justamente para proteger a função investigativa, mas ela também é um dever decorrente da própria Constituição, né? De justificar, de fundamentar os procedimentos administrativos, que tem um cunho decisório, que é o caso. Então, realmente, a gente vem passando por uma situação que atende aos interesses políticos, né? Atende aos interesses políticos, porque você tem uma instituição investigativa facilmente manipulada. E a gente precisa discutir a autonomia, independência das polícias. E por quê? Porque muita gente pode ser contrária, porque entende, se limita na discussão só falar que está subordinada ao governador, não pode ter garantia, não pode ter autonomia, não pode ter independência. Mas dificilmente, eu não encontrei pesquisa que se aprofunde nas consequências da politização. Porque essa subordinação ao governador está gerando efeitos de politização da polícia. E o inquérito, não como garantia, mas para atender interesses políticos partidários, de quem está na alta cúpula do governo. E é um conceito tão nebuloso, né? Porque no seu livro também você fala que, acho que é do Alan Turov, não sei... Turnovski, isso aí, vocês falaram. Apesar de alguns delegados terem aumentado a produtividade naqueles moldes que a gente sabe que, tipo, mas é o que tá ali jogando nas regras. Sim. Mesmo aumentando a produtividade da delegacia, eles foram retirados da titularidade e, tipo, eu como leigo, eu só consigo pensar no seguinte, olha, tu tá investigando demais. Você sabe assim, eu começo criticando a pontuação por indiciamento da Polícia Civil. Mas hoje é o único critério objetivo que a gente tem para oferir produtividade. Então, teoricamente, se eu preciso transferir um delegado titular, teoricamente, o único critério objetivo deveria ser a produtividade investigativa. E aí, na parte de estatística, para saber se essas mudanças melhoraram ou pioraram a investigação, a produtividade investigativa, você está citando o exemplo do Alan Turnovski, mas também fiz o levantamento durante o Rivaldo Barbosa, Marcos Vinícius, Alan Turnovski. E o exemplo que você está citando do Alan, por exemplo, muitos casos houve o aumento da produtividade investigativa e ainda assim o delegado titular foi removido. Então, se essa remoção não atende os únicos critérios objetivos, isso coloca em xeque a escolha do delegado titular. Porque se não atende os únicos critérios objetivos, isso provavelmente, muito provavelmente, está atendendo critérios políticos. É o que ele quer, né? É essa a tese do mestrado. E através da coleta de dados, da produtividade investigativa, do número de remoções, a gente corrobora a tese inicial de que a Polícia Civil do Estado de Rio de Janeiro é uma instituição politizada. E fecha com chave de ouro, né? Porque quando eles negam a motivação dos processos administrativos, isso lança uma cortina de fumaça onde deveria haver luz. Todo mundo tinha que ter acesso a essa informação. Na verdade, as pessoas pouco criticam, né? Quando a gente lê essas notícias, delegado titular foi transferido, 80 delegacias foram removidas, 70 delegacias, todos os departamentos. Vou tocar no tema até da corregedoria. A sociedade não critica porque não sabe qual é o efeito disso. E aí, mais uma vez, a gente precisa trazer à luz o caso da Marielle para mostrar, olha só a população.
É extremamente prejudicial essas mudanças. A função investigativa tem que ter garantias para não acontecer isso. 5 remoções no caso da Marielle. E isso a gente está pegando um caso que está em voga, né? Em voga. Porque imagine a dona de casa que teve o filho assassinado em determinada Exato. área e, tipo, ela tá esperando a resposta daquilo ali e já teve não sei quantas trocas e o caso dela não é resolvido. E a taxa de homicídio, de investigação de homicídio no Brasil é ridícula, assim, né? É muito pequena. Acho que chega a 4%, uma coisa assim. É baixíssimo. Tô aqui exemplificando, mas é muito baixa. É ineficiência, né, assim. Mas a gente precisa realmente melhorar e fortalecer a atividade investigativa para que se chegue nisso. E você tocou num ponto muito importante, falando da corrupção, dos policiais. E a politização da instituição também passa pela corregedoria. Porque hoje, o corregedor, ele não tem mandato. Então, você imagina o seguinte, se você tem transferências arbitrárias por conta de escolhas políticas, você formaliza isso na corregedoria interna para que isso seja apurado. É só mudar o corregedor também. Corregedor é de livre escolha do chefe de polícia e não tem mandato. Diferente da Polícia Federal. A Polícia Federal, o corregedor tem mandato. Uhum. Porque se ele atua contra a própria instituição, não diria contra, porque não é contra, alcança. Uhum. Contra maus policiais, Uhum. porque o que a gente quer são bons policiais na instituição. Isso. O corregedor é só tirar. Porque se o corregedor também atua contrário aos interesses político-partidários, tira o corregedor. Então, uma corregedoria também manipulada. Então, o único órgão interno que poderia averiguar as condutas ilícitas do próprio corpo Polícia Civil, ele também não tem garantia nenhuma, porque é só transferir. Isso perpassa, portanto, a gente tem que discutir lista tríplice para restringir a escolha do governador, como acontece no MP, na Defensoria Pública. Tem que discutir autonomia, independência. Você fala sobre até eleição, né? Sobre um caso que conseguiram, Mandato. acho que cinco nomes e não escolheram nenhum. Isso aconteceu há anos atrás, foi abordado pela Flávia Medeiros. Flávia Medeiros ela é uma antropóloga, ela tem um livro sensacional que vai abordar essa questão da segurança pública. E ela traz justamente isso que aconteceu há anos atrás, quando, na escolha do chefe de polícia, o sindicato dos delegados se mobiliza para fazer uma eleição. Fazer uma lista quíntupla, não era nem tríplice, para apresentar ao governador. E o governador não escolhe nenhum desses 5. Entende? Porque não tem obrigação mesmo de escolher. Porque não tem previsão. E o STF entende que isso é restringir a subordinação do governador, retrógrada essa interpretação. Porque isso favorece a politização da polícia. Porque eu não estou tirando o poder de escolha do governador. Você está dando ali eu estou restringindo a absoluta liberalidade e influência política sobre a instituição, porque de fato tem, a partir da escolha do chefe de polícia. Isso tem sido julgado inconstitucional pelo STF, essas previsões em lei orgânica, em Constituição estadual. Houve essa prática, esse movimento há anos atrás pela própria Polícia Civil, pelo sindicato, foi um movimento encabeçado pelo Sindicato dos Delegados. E veja, o governador pouco se importou. Ele escolheu um outro nome. Na época foi o Fernando Veloso escolhido. Mas é isso. Por quê? Porque o critério é político, porque vai mudar a investigação, porque vai mudar os delegados, porque... E tem uma entrevista muito bacana com a Cavalcante, que entrevista os delegados de diversos lugares do país. E você vê que nas respostas dos delegados, esses delegados apontam que as delegacias de diversos estados são loteadas de acordo com o interesse de deputados. Isso é uma entrevista feita pela Cavalcante que está no livro. Loteamento de delegacias, atender interesses de deputados. E se por um acaso o deputado pedir uma delegacia, como isso influencia... Acho que tu fala eu acho que de Pernambuco, Paraná, você fala no livro, né? Exatamente. Isso é uma entrevista da Cavalcante feita com delegados. E eles falam isso, do loteamento de delegacias, divisão de delegacias e apadrinhados por deputados estaduais e federais. Porque nós temos uma polícia investigativa politizada. É isso. Esse é o recado do livro. E muito bom, por sinal. Pessoal, não vou mostrar aqui mais uma vez para vocês, ó. Não deixem de ver. Pela editora Apres. Isso. Foi assim, um trabalho foi um estudo de 2 anos. 2 anos de mestrado. 2 anos de mestrado, não é qualquer coisa, deu né? Nesse livro. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta, doutora. Doutora não, Juliana, né, Juliana, gente? tá bom.
Esse sistema, eu coloquei aqui, esse sistema de avaliação, ele tem um grau de similaridade muito grande com o que aconteceu nos EUAs. Premiando, aquela conversa que a gente teve, premiando as delegacias mais combativas na guerra às drogas. Trazendo aqui, dessa afirmação que eu coloquei, como é interesse político essa guerra às drogas? Você acredita que o aumento da produtividade de determinada delegacia, ela influencia no resultado de tipo, olha, a gente está combatendo aqui as drogas, isso aqui foi o que a gente conseguiu investigar e isso aqui está dando resultado. É possível maquiar isso através de indiciamentos que, no final de um homicídio, vai ser arquivado, algo do tipo? Não sei se eu consegui deixar bem claro o que eu... Na verdade, eu acho que essa questão de guerra às drogas que você está falando, ela é fruto da influência política sobre a polícia. Uhum. Entende? Por quê? Porque no momento que eu quero a polícia prendendo só preto, pobre, favelado e combatendo ali, eu tiro da polícia investigativa a possibilidade de investigar a alta cúpula do governo, o branco, o crime organizado. Eu foco ali, na quantidade investigativa, ali, pontuando tráfico, pontuando prisão. Isso é reflexo do sistema... Isso pode ser facilmente verificado pelas taxas do departamento penitenciário. Depende, né? Exatamente. Eu trago ali numa roda até nota de rodapé ali, essas taxas. Mas eu acho que, na verdade, essa guerra às drogas não é fruto só de uma política... A polícia é combativa. Privilegia a prisão e privilegia o indiciamento. Mas, mais do que isso, é fruto da manipulação político-partidária, porque eu uso aquilo para usar dentro do perfil que os políticos querem. A polícia investigativa investiga o que os interesses políticos partidários. Entende? Entendi. Eles não vão investigar quem é que está ganhando, né, realmente com isso. Porque a gente tem uma polícia limitada. Sem autonomia, sem critérios objetivos de lotação, porque uma coisa seria com descumprimento da lei que determina a fundamentação quando um delegado é removido. Então, isso transforma a Polícia Civil numa instituição manipulada para fins e interesses políticos partidários, que é essa tese do mestrado. Isso acaba favorecendo todo esse caldeirão, ele acaba favorecendo então, isso. o cerne é a politização, né? O cerne é... Dentro desse... porque a gente fala... Muitas pessoas vão discutir politização da polícia. Mas aqui, o tema... O que a gente está falando aqui de politização é isso. É para atender interesses políticos partidários. Daí você pode entrar em outros desdobramentos, mas a gente teve que se ater a esse. Entendi. Os políticos partidários podem estar envolvidos com outras questões, como abordado, por exemplo, na República das Milícias, que é a questão das milícias. Mas não foi isso que a gente abordou aqui. A gente teve que parar. Mas quem sabe amanhã não tem fim, né? Mas há, sim, a influência político-partidária das polícias e, portanto, da atividade investigativa. Entendi. Uma última pergunta para a gente fechar aqui. O que você acha dos policiais? Por exemplo, o Orlando veio aqui e falou que a gente tem que também cooptar os policiais até para o lado político. Não é uma politização completamente diferente, mas para eles se entenderem como trabalhadores que são, para não fazer às vezes dos políticos. Você sabe que é um dos pontos que eu ouvi. Isso. E que eu discordo em algumas partes. Porque eu acho que o que a gente percebe? Que os chefes de polícia estão usando o cargo para trampolim para a carreira política. Então a gente vê, por exemplo, a Alan Turnovski se candidatando para deputado do mesmo partido do governador, Cláudio Castro. E aí, eu gosto da ideia de que quando o delegado seja candidato, isso aconteça igual o juiz e promotor, que você tem que se afastar do cargo, para não politizar ainda mais a instituição que já é politizada. Eu gosto dessa ideia. E eu vou te falar, porque senão acontece uma coisa que eu percebi isso nitidamente nessa última eleição presidencial, que você teve Lula versus Bolsonaro. Vários policiais civis falando em grupo de WhatsApp que a partir de agora é deixar de combater o tráfico, como se PT fosse a favor do tráfico de droga e Bolsonaro não. E nós, policiais, não trabalhamos para o partido A, para
para o partido B, para o partido C. Isso é um problema de influência político-partidária na polícia. Porque nós somos garantidores de direito fundamental. Ponto. E nós temos que trabalhar segurança pública a longo prazo. Não pode ser restrita aos planos políticos partidários do governador, senão a gente vai incidir de novo na UPP. Muda o governador, acaba o investimento, deixa a UPP lá com 2 policiais, cadê o braço social? Trabalho, saúde, educação. Você falou no ponto agora UPP, me veio uma pergunta que escapou. Você fala no seu livro, determinada parte do seu livro, que cada lugar tem a sua forma de trabalhar. A UPP, no caso, eu vi um documentário na Netflix que era a UPP Santa Marta. E os policiais, eles chegam lá e eles querem impor uma certa forma de funcionamento num local que não está acostumado. Isso eu estou excluindo os grupos armados, tá? Por exemplo, baile. O pessoal que está ali vai rolar o baile, o pessoal vai curtir, vai ter show, tem show de pagode, tem show de funk, tem show até gospel. E, às vezes, a polícia entra ali e quer abolir, quer acabar com aquilo ali, porque a noção de ordem é diferente do que o pessoal mora ali, entendeu? E tipo, como é que é esse conflito dentro da segurança? Na verdade, você acabou de me lembrar uma entrevista, de novo, vou falar da República das Milícias, de uma moradora da favela, que hoje é jornalista, não vou me lembrar o nome dela, mas que ela fala isso. Ela fala que o silêncio, que quando a polícia entra na favela, eles percebem um ambiente diferente. Porque para ela, calmaria é o som mais alto, é o baile funk, é não sei o quê. E quando a polícia entra, há um ambiente diferente, eles, moradores, percebem. Na verdade, o que tem que ter, e sem sombra de dúvida, eu vou reforçar isso, é o estudo das especificidades locais para você dirigir de melhor forma a segurança pública. Porque o crime que mais impacta os problemas que impactam na favela não é o mesmo do de Petrópolis, que não é o mesmo da região serrana, que não é o mesmo da capital. Então você precisa ter, para ter uma segurança pública, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos fala isso, para que você tenha segurança pública de maneira sustentável, e para que você tenha uma política de segurança pública duradoura, precisa se discutir com as entidades sociais, com as entidades de classe, com os órgãos de segurança, com a população, para que isso não fique restrito a planos de governo limitados e não seja uma política pública sustentável a longo prazo. Então, tem que estudar as especificidades locais. Eu acho que é isso. É estar atento às forças de segurança pública, ao que cada localidade precisa e demanda. Eu acho que é esse caminho. É isso aí, então. Juliana, eu ia chamar doutora. Juliana, eu lembro do Hélio Luz falando isso. Eu sou, as pessoas me conhecem como delegada, mas eu também sou mãe, sou cidadã, sou interessada pelo assunto de segurança pública e estou aqui só para contribuir de alguma forma. Então é isso, Juliana. Muito obrigado pela explicação. Você esclareceu, acredito que muita coisa para uma porrada de gente que está escutando a gente. Porrada não estou sendo pretencioso. Algumas pessoas que estão escutando a gente. E é isso. Obrigado, agradeço aí. Tomara que tenha um próximo episódio. Quem sabe uma dobradinha aí também com o Orlando, entendeu? Eu agradeço o convite. É sempre muito bom a gente poder discutir segurança pública com um novo olhar e um olhar sem caô, né? Isso, sem caô. Isso, papo reto. Se tem uma pichação lá perto de casa, que é a menor distância entre 2 pontos, é o papo reto. É isso. É isso, gente.